Fala, galera! Tô de volta com esse vídeo que a cada vez que eu faço, eu gosto mais. E já tá batendo saudade, viu? Porque falta esse mais 3 jogos só para acabar o Campeonato Brasileiro. E eu vou sentir falta de fazer o X1 no início da temporada 2022. Porque no Campeonato Carioca não vale a pena fazer, né? Só na Libertadores, se Deus quiser, a gente vai estar lá. Porque esse vídeo, galera, para você que não conhece, eu faço um comparativo entre os jogadores do Fluminense que vão entrar em campo e os jogadores do nosso adversário, posição por posição, e comparo a performance deles dentro desse Campeonato Brasileiro. Não importa temporadas passadas, não importa a carreira do jogador, é a performance dele no Campeonato Brasileiro. Então é um trabalho de scout, de estatística muito legal, modéstia à parte falando, eu gosto muito de fazer. Eu sei que tem gente que não se liga muito em números, não gosta, mas contra fatos não há argumentos, os números são precisos e dá uma ideia bem legal pra gente de como estão as equipes dentro do Campeonato Brasileiro. Se não é preciso 100%, e não é, ele chega muito próximo disso, tá? E esse vídeo, galera, você vai ver, fica até o final, eu já te peço. Eu já vim falando desde o início do Campeonato Brasileiro, desde o início do ano, que eu via o elenco do Fluminense entre os 6 primeiros, os 6 melhores, que eu digo assim, só tinham 5 elencos melhores do que o nosso, tá? Nesse Campeonato Brasileiro. O Fluminense ficava ali entre o quinto, sexto melhor elenco do Campeonato Brasileiro. E quase todo mundo colocava o Internacional como um elenco melhor do que o nosso. E eu batia na tecla que eu particularmente não achava. Eu acho que o time do Internacional, ele tem algumas peças no time titular que desequilibram a favor deles, coisa que nós não temos, né? Que é o jogador do Fluminense que desequilibra a nosso favor. A gente não tem. A gente tem os moleques de Xerém oscilando muito, que é o caso do Luiz Henrique, que arrebenta numa partida e some nas outras 3 seguintes. É normal devido à idade. Mas a gente não tem um jogador que faça diferença, que seja o artilheiro da equipe. Nós não temos isso. O Internacional tem. Em compensação, quando você pega elenco, titular e reserva, eu vejo muito compatível ambas as equipes, ambos os clubes. E esse X1 mostra isso? Será? Te convido a acompanhar agora comigo. Fica até o final, tá? Para você poder ver o resultado final desse X1 aqui. Queria só pedir para você, se não for inscrito, se inscrever no canal. Se caiu aqui pela primeira vez, muito prazer. Meu nome é André Luiz. Aqui é a casa do torcedor do Fluminense. E os outros torcedores de outros clubes são muito bem-vindos também a se inscrever, a acompanhar o meu trabalho. Te agradeço bastante, viu? Siga o nosso Instagram. Se você puder se tornar membro, ajuda pra caramba a continuidade do meu trabalho. E vamos direto, galera, para a imagem aqui que você gosta bastante, ó. X1 da tropa. Comparativo, a provável escalação das duas equipes, tá? A do Fluminense, principalmente, fica cada vez mais difícil de saber. Eu deixei para gravar esse X1 na manhã do dia do jogo, na manhã da quarta-feira, porque são muitos desfalques, muitos jogadores saindo da equipe. Se nem o Marcão sabe o que ele vai fazer, imagina a gente aqui. Mas eu montei aqui um time que eu considero que possa ser o melhor time do Fluminense para entrar em campo. A do Internacional provavelmente é isso mesmo, tá? E a gente começa aí, galera, com Marcos Felipe e Marcelo Lomba, né? 2 goleiros, o Lomba já bem experiente, Marcos Felipe não é um goleiro novo, 24, 25 anos. Como eu já vim falando para vocês, o Marcos Felipe tá no top 5 de melhores goleiros desse Campeonato Brasileiro, desse Brasileirão, e leva aí ampla vantagem sobre o Marcelo Lomba, tá? Marcos Felipe tem nota 7,08, enquanto o Marcelo Lomba tem nota 6,85, média, né? Lembrando que eu pego, ou você que está chegando agora, eu vou te informar, eu pego as notas de 3 aplicativos de scout, inclusive um aplicativo internacional, que eu pago por fora, tiro a média e trago a nota aqui para vocês, tá? Não é somente baseado, por exemplo, no SofaScore. Então a média do Marcelo Lomba e do Marcos Felipe leva vantagem, então 1-0 pro Fluminense nesse X1, tá? Samuel Xavier e Saravia, que é o lateral direito. Falar em Saravia, o time para ter jogador gringo igual a esse Internacional, hein, galera? São 7 no elenco todo, tá? 7 ou 8. Se eu não me engano, é o clube do Brasil que mais tem estrangeiros. Mas vamos lá. Samuel Xavier e Saravia. Samuel Xavier tem um aproveitamento nos cruzamentos de 9%, tá? O Saravia tem de 23%. Aí você fala assim, pô, André, então ponto pro Internacional, né? Pô, pior que não, galera. Como defensivamente o Samuel Xavier se mostra um lateral direito bem mais ou menos,
ele consegue ter uma média de pontuação melhor. Olha que isso é raro nesse Campeonato Brasileiro, o Samuel Xavier ganhar de alguém. Mas ele ganha do Saravia. 6,80 é a média do Samuel Xavier. E o Saravia é uma média baixa, 6,63. Então 2-0 o Fluminense nesse X1 até agora. Vamos ver o que vai dar no final, hein? Lucas Claro e Bruno Mendes. O Lucas Claro ele vai estar entrando nesse time do lugar do Nino. O Nino, que é um zagueiro invicto. Eu já fiz mais de 10 vídeos como esse, com esse formato aqui no canal. E o Nino não perdeu em absolutamente nenhum. E já te adianto, se tivesse presente nesse jogo, não perderia também, tá? Porque o Bruno Mendes tem uma média de 6,91. A do Nino, se eu não me engano, é 7,07, tá? Só que o Bruno Mendes leva vantagem sobre o Lucas Claro, que tem uma média de 6,87, tá? Então, nesse confronto, Lucas Claro e Bruno Mendes, vantagem para o Bruno Mendes. Diferença bem pequenininha, 0,04, mas não interessa, é vantagem, ponto para o Internacional, tá? David Braz e Victor Cuesta. Bom, quando eu vi esse confronto aqui, apesar do David Braz tá vivendo uma excelente fase, e vocês vão ver que a média dele agora é bem bacana, o Victor Cuesta é um excelente zagueiro, já é antigo lá no Internacional e tal. Eu jurava que ele levaria vantagem sobre o David Braz. Pois é, não levou, tá? Nosso David Braz, nosso xerifão, tá com uma média nesse Campeonato Brasileiro, depois que ele assumiu a vaga de titular, surpreendendo todos nós, de 6,99. Ou seja, o David Braz, se ele tirar uma média hoje 7,2 no jogo, ele vai, no próximo jogo ele já vai ter entrado pro raro, pro seleto grupo de jogadores do Fluminense com média 7, tá? Nós só temos 2 nesse elenco do Fluminense, que é o Marcos Felipe e o Nino. O David Braz está prestes a entrar, 6,99 contra 6,89 do Victor Cuesta. Então mais um ponto pro Fluminense, 3-1 Flusão aí até agora, tá? Surpreendente, né? Será que o Inter vai virar? Como é que vai terminar esse X1, galera? Vamos acompanhar. Marlon e Moisés. Moisés, ex-Botafogo, né? Quando eu vejo as laterais, galera, de vários e vários, da maioria dos clubes brasileiros, eu entendo a dificuldade que se tem hoje de encontrar um lateral esquerdo e um lateral direito de qualidade, tá? São todos eles muito nivelados, a grande maioria esmagadora deles, jogadores nota 6, e os nossos laterais, infelizmente, ou felizmente, não sei se é bom ou se é ruim, estão na média da maioria dos jogadores dos clubes adversários, tá? E nessa aí o Marlon leva vantagem. O Marlon tá com uma nota de 6,92, uma média, né? Enquanto o Moisés, uma média baixa, 6,76 é a média do Moisés na lateral esquerda do Inter. O Marlon tem um aproveitamento nos cruzamentos de 24%, tá caindo. Essa média já foi superior a 30%, tá? Ele tem uma assistência, enquanto o Moisés ele tem 2 assistências e um aproveitamento nos cruzamentos um pouquinho melhor, 26%. Mas ponto pro Fluminense, ponto pro Marlon aí, tá? Com a ausência do André, vai entrar o Wellington, galera. Não tem essa discussão. Até porque, além do André, o Nonato também não pode jogar, ou melhor, até pode. Mas para isso o Fluminense tem que pagar uma multa aí de R$500 mil. Não vai pagar, tá? Então o Wellington será titular absoluto. E para piorar a situação, o Martinelli também sentiu um desconforto na coxa, assim como o John Kennedy, como o Gabriel Teixeira. Vai ser reavaliado horas antes da partida, mas é muito provável que esteja fora do jogo. Ou seja, você não tem nem jogador para colocar no meio, tem o Wellington disponível, ele vai jogar, isso é fato, tá? E colocou o X1 dele aí com quem? Com o Rodrigo Dourado. Aí foi até covardia, né? Foi um massacre, tá? Até porque o Rodrigo Dourado é um dos jogadores mais bem avaliados e um dos poucos jogadores de nota 7 também. Se o Fluminense tem poucos jogadores de nota 7, média 7, o Inter também, tá? E o Rodrigo Dourado ele tem uma média de 7,15, com 2 gols e 2 assistências. Enquanto o possente Wellington não tem nada, não tem gol, não tem assistência, não tem nada, e tem uma nota baixíssima, de 6,55. Então nessa aí, não precisa nem falar, ponto pro Internacional, né? Iago Felipe e Johnny. Bom, galera, o Johnny tá jogando no lugar, deve jogar no lugar do Rodrigo Lindoso, tá? O Johnny, que é americano. Eu falei pra vocês que o time do Inter era o time que tinha mais jogador estrangeiro, e eu me surpreendi quando eu vi lá que tem um jogador norte-americano. É isso mesmo, tá? O Johnny vai jogar nesse meio campo aí.
Ele tem uma nota baixa, tá? Jogou pouco, tem uma nota baixa de 6,67, enquanto o nosso Iago Felipe tem crescido muito, tem a média de 6,94. Se o Iago conseguir manter notas altas até o final do Campeonato Brasileiro, pode ser que ele termine o Brasileirão com a média 7, tá? Vamos torcer para isso, porque é um dos jogadores mais dedicados desse elenco. Agora vem o X1, galera, que ficou complicado para eu montar aqui. Por quê? É o Edenilson, tá? O Edenilson estava suspenso, ele foi suspenso por 2 jogos, se eu não me engano, por causa daquela confusão lá no Grenal, tá? Tava suspenso, não iria nos enfrentar, mas o Inter entrou com uma liminar, o efeito suspensivo, e o Edenilson estará em campo. Contra quem? O X1 dele. Eu não faço a mínima ideia, eu tenho certeza que vocês não, tá? Eu colocaria o Casares, eu tiraria esse esquema com 3 volantes, colocaria um meia de criação para poder municiar os 2 pontas e o Fred lá na frente. Mas pode entrar aí nessa posição o Calegari, tá? Se ele quiser manter os 3 volantes. O Calegari que tem jogado de lateral direito, mas é volante de origem. Então o Calegari pode entrar aí. E até o volante Wallace, da base, que não estreou ainda no Campeonato Brasileiro, vem sendo relacionado, será relacionado para essa partida, tá? E o Marcão pode optar por ele. Acho muito improvável. Apostaria aí ou ele botar um meia e sair do 4-3-3, ou entrar com o Calegari. Só que o Marcão sempre surpreende a gente, né? Nos últimos 4 jogos do Fluminense, foram 4 escalações diferentes. Então essa posição, tudo pode acontecer. Independente de quem entrar aí, galera, perde de surra pro Edenilson, tá? O Edenilson é jogador de seleção brasileira, tem sido convocado. O Casares tem uma nota de 6,81. Ele tem 1 gol e 2 assistências nesse Campeonato Brasileiro. Enquanto o Edenilson tem a nota mais alta do time do Internacional, 7,26. Lembra que eu falei no início do vídeo que os elencos são compatíveis, mas que o Internacional tem alguns jogadores que fazem a diferença a favor deles? O Edenilson é um deles, tá? 7,26 de média, com 11 gols e 7 assistências. Galera, o Edenilson é volante. Tá? O Edenilson, ele é volante. Como se fosse um Martinelli, um Iago Felipe. Ele tem 11 gols e 7 assistências. É incrível os números do Edenilson nesse Campeonato Brasileiro, né? E tá de parabéns, tá? Então, ponto aí pro Internacional. Agora, galera, Luiz Henrique com o Tyson, tá? O Tyson, que é um ídolo da torcida colorada, voltou agora que eu digo alguns meses atrás, para reforçar o time gaúcho, que tem uma média bem legal também, de 7,10, tá? Ele tem 4 gols e 1 assistência. O Luiz Henrique tem se destacado muito, mas é que eu falo, ele não é aquele jogador que desequilibra a nosso favor, né? O Luiz Henrique, ele oscila demais. Ele tem 5 gols no Campeonato Brasileiro, 2 assistências, são números até melhores do que o Tyson, mas como ele não é regular, ele acaba tendo uma média inferior, de 6,91. Então, nesse caso aí, ponto pro Internacional, ponto pro Tyson, tá? Caio Paulista e Patrick. 2 jogadores que não têm atuado bem. O Patrick não tem uma nota alta. Só que o Caio Paulista, galera, ele não acerta absolutamente nada há mais de uma dezena de jogos, tá? Caio Paulista tem 2 gols e 1 assistência. O Patrick tem 3 gols e 4 assistências. E apesar da nota do Patrick não ser tão alta, 6,76, ela é superior à nota do Caio Paulista, que é de 6,70. Então, ponto para o Internacional. Vocês podem ver ali, galera, que do meio para o ataque, o Internacional está levando vantagem em tudo, né? E agora vem aí Fred e Carlos Palacios. Bom, o Yuri Alberto era para estar nessa posição, tá? Fazendo X1 com o Fred. Se o Yuri Alberto tivesse presente no jogo, ele levaria vantagem no X1, mas o Carlos Palacios não levou não, tá? Mas foi por pouco, por 0,01, tá? O Palacios tem tido boas notas nos últimos jogos. Ele tem nenhum gol, marcou nenhum gol no Campeonato Brasileiro, tem 3 assistências. Ele tem uma nota de 6,88, enquanto o Dom Fredon tem uma média de 6,89, tem 4 gols e 3 assistências. O Fred, aos trancos e barrancos, está conseguindo ajudar no Campeonato Brasileiro, né? Se ele conseguir marcar um gol contra o Internacional, ele vai se igualar ao Luiz Henrique como artilheiro do Fluminense no Campeonato Brasileiro com 5 gols. Você vê, né? O Edenilson, volante, tem 11. O Yuri Alberto tem 11, né? O atacante. E o nosso artilheiro no Campeonato Brasileiro é o Luiz Henrique com 5 gols. Para ver como é que o nosso sistema ofensivo não funcionou nesse Brasileirão, né? Então, nesse caso aí, ponto pro Fred por diferença mínima, tá?
E para finalizar, galera, Marcão e Diego Aguirre. Bom, aí eu acho que não tem muito o que discutir, né? Marcão, início de carreira, na minha opinião, tem até uma carreira promissora. Precisa estudar, precisa evoluir, precisa ir para a Europa, fazer curso lá no Manchester City, que tem parceria com o Fluminense. Vai lá para o irmão dele, para o Thiago Silva, no Chelsea, estudar lá também. O Diego Aguirre, um técnico muito mais experiente, sendo cotado para assumir a seleção uruguaia. Tá na dúvida lá o Uruguai entre ele e o Galhardo. Enfim, mas é um treinador de muita experiência e eu dou vitória para o Diego Aguirre nesse X1 aí dos treinadores, tá? Sendo assim, galera, você que tá com papel e caneta aí do outro lado, você anotou? Vou te dizer agora então. Sabe quem venceu esse X1? Pois é, ninguém. Deu empate. 6-6, tá? O Fluminense ele levou vantagem, uma pequena vantagem nos jogadores de linha, 6-5, e com a vitória do Diego Aguirre aí, na minha opinião, sobre o Marcão, terminou empatado 6-6. Ou seja, é aquilo que eu venho falando desde o início da temporada. O elenco do Internacional não é superior ao elenco do Fluminense, na minha humilde opinião. Você pode pensar diferente disso, tá? Os times que entrarão em campo hoje, nesta quarta-feira, mostra-se muito equilíbrio, muito equilibrado. O Fluminense leva uma vantagem no setor defensivo, o Internacional, no meio ali há um equilíbrio, com uma ligeira vantagem para o Internacional, e no ataque eles levam vantagem também. Hoje o Fred conseguiu levar o X1, mas se o Yuri Alberto estivesse presente, o Internacional levaria e talvez vencesse esse X1 aqui, até por uma diferença de 2 pontos. Mas para os times que vão entrar em campo hoje, tá tudo igual, tudo equilibrado, 6-6, tá? Tomara que... Eu tenho certeza que no campo o resultado desse X1 vai refletir bastante, vai ter muito equilíbrio, mas que o Fluminense saia com uma vitória e goleie o Internacional por 1-0, meu palpite, gol do Fred de cabeça. Beleza, galera? Cruzamento do Samuel Xavier, hein? Para ele poder ter pelo menos uma assistência nesse Campeonato Brasileiro, porque até agora, ó, ele tá zerado. Beleza? Se você não se inscreveu, se inscreva no canal, deixe teu like e compartilhe esse X1 aí pro máximo de amigos que você puder. Tá legal? Fique com Deus, galera. Um forte abraço e saudações tricolores.